Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, quinta-feira santa, onde nós iniciamos o Tríduo Pascal, nós iremos meditar Provérbios capítulo 2, versículo 11. Recordamos a todos que nós estamos meditando esta obra belíssima que é o livro dos Provérbios. Encontramos-nos no prólogo desta obra, que corresponde aos 9 primeiros capítulos, e dentro do prólogo estamos na seção que é chamada Os Benefícios da Sabedoria. Então meditemos neste dia especial a palavra que o Senhor reserva para nós. Provérbios capítulo 2, versículo 11. Velar-te-á a prudência, defender-te-á o entendimento. O que esta palavra quer dizer para nós, meus irmãos e minhas irmãs, e especialmente neste dia? E nós iremos perceber o quanto que ela está ligada, quis a providência divina que meditássemos este versículo, o quanto ela está ligada ao mistério que hoje celebramos. Velar-te-á a prudência. A prudência vela pelo sábio. A prudência vela, consequentemente, pelo prudente, porque quem é sábio é prudente. A prudência vela pelo homem de Deus. Aqui nós percebemos o quanto que a palavra de Deus mostra para nós que o homem que busca ouvir a voz de Deus, ele não só guarda a prudência, como a prudência o protege. É o próprio ato de Deus que cuida deste homem. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero me valer, sobretudo, das reflexões, dos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, para nós compreendermos esta palavra a fundo. O que este versículo quer dizer para nós? Defender-te-á o entendimento, o dom do entendimento, o dom da inteligência. Dom este que nos últimos dias nós temos meditado muito sobre ele. Observemos, o que Santo Tomás de Aquino entende por prudência? Nós já tivemos ocasião aqui de falar antes sobre esta visão de Santo Tomás de Aquino sobre a prudência. Pois bem, para Santo Tomás, a prudência é a virtude da decisão certa que se adquire por meio da educação e do exercício. Portanto, se trata de uma virtude humana. Uma virtude que você adquire por meio da educação que você recebe, a educação que você visa para si mesmo, através da formação, através dos estudos. É uma busca constante por ser formado e também pelo exercício. Por que a prudência se adquire deste modo? Porque nós vamos percebendo na vida, no dia a dia, nós vamos formando conceitos, a experiência vai nos levando a formar conceitos e definições pelos quais nós nos guiamos nas nossas decisões. Para decidir entre o bem e o mal, eu preciso ter por certo o que é o bem e o que é o mal. Então, e isso se dá de que forma? Através do exercício e através da educação. Prossegue Santo Tomás dizendo para nós que a prudência é a razão reta do agir, ou seja, a capacidade de deliberar e escolher os meios para alcançar um fim. Quais são as características da prudência? É uma virtude intelectual que se aplica na prática, então, portanto, se trata de uma virtude prática. É uma atividade de previsão que implica o confronto de razões. É uma sabedoria a respeito das coisas humanas.
é uma virtude moral que não pode existir sem entendimento e é uma virtude que se desenvolve a partir da caridade, a partir do amor. Porque pela caridade eu passo a querer o que Deus quer. Pela caridade eu passo a querer aquilo que faz bem ao meu irmão, que faz bem ao próximo, e aquilo que me faz bem. Eu não ponho em risco a minha vida. Portanto, por que é imprudente pôr em risco a própria vida, pôr em risco a vida do próximo? Porque a prudência é uma virtude que se desenvolve a partir da caridade. É falta de caridade arriscar-se. É falta de caridade arriscar o próximo. A vida do próximo. É falta de caridade tentar Deus. Falta de amor tentar Deus. Então, meus queridos, a prudência é esta virtude. Mas será que é simplesmente da prudência enquanto virtude humana que este versículo está falando? Porque está falando da prudência que vela, que nos guarda, mas de uma prudência que tem origem em Deus. Será que nós não estamos aqui meditando nesta palavra a respeito de uma prudência superior? Certamente que sim. Então se trata de qual dom, Fabiano? Qual dos 7 dons do Espírito Santo? Recordemo-nos que os dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, temor de Deus e piedade. Esses são os 7 dons do Espírito Santo. Certamente, meus queridos irmãos e irmãs, aqui este versículo deve, pelo menos, estar acenando para aquele dom do Espírito Santo que aperfeiçoa a virtude da prudência e que vai além da própria virtude da prudência. Que dom é este, Fabiano? O dom do conselho. E aqui vamos continuar seguindo as pegadas de Santo Tomás de Aquino, os ensinamentos deste homem de Deus, este homem que soube ouvir a voz do Senhor, que soube meditar sobre as realidades divinas que nos tocam, que concernem a nossa salvação e a nossa comunhão perfeita com Deus. O que é que Santo Tomás de Aquino fala? De forma muito simples, qual o conceito que ele traz na Suma Teológica, a segunda parte da segunda parte, na questão 52, no artigo 1º. O que é o dom do conselho? É próprio do dom do conselho, diz Santo Tomás, conduzir o homem com segurança nos atos da vida por meio de uma inspiração divina. Conduzir o homem nos atos da vida por meio de uma inspiração divina. Então, o dom do conselho aperfeiçoa a virtude da prudência, por quê? Porque conduz o homem com segurança. No que diz respeito ao seu fim último. Qual é o fim último do homem? Conhecer, amar, glorificar a Deus, viver a eternidade com Deus, viver a eterna comunhão com o Senhor. Esse é o fim último do homem. É isto que nós, cristãos, compreendemos como felicidade. O que é a felicidade para o homem? A felicidade ela não está reservada para esta vida. E quando eu falo que ela não está reservada para esta vida, eu não estou dizendo que Deus não quer que nós não tenhamos, que nós não vivamos alegres e felizes aqui nesta vida. Eu estou dizendo que a felicidade, como completude, a felicidade perfeita, ela é reservada para a outra vida, para após a nossa partida deste mundo. Então, entendamos o dom do conselho que aperfeiçoa a virtude da prudência, ilumina o nosso juízo para agir corretamente em situações concretas, especialmente nas mais difíceis e incertas. Conduz o homem com segurança nos atos da vida. Porque os atos do homem devem corresponder ao seu fim último. Os atos do homem devem corresponder a esse conhecimento de Deus, ao amor de Deus, à comunhão com Deus. O meu agir deve ser sempre visando a glória eterna. O meu agir, por mais simples que seja a minha decisão a ser tomada, deve ser sempre visando o céu,
O agir do ser humano deve ser esse. Então o homem vai escolher não entre o que é fácil e o que é difícil. O homem vai escolher não entre o caminho que aparentemente é mais prazeroso e o que gera menos prazer. O homem vai escolher o que me leva ao céu, o que não me leva ao céu. O que me leva para o coração de Deus, o que me afasta do coração de Deus. O homem vai escolher entre isso. O que me leva a corresponder positivamente à salvação que Cristo já alcançou para mim, e o que me leva a corresponder negativamente a esta salvação, a fechar as portas da minha vida para a salvação. É esse tipo de escolha que o homem faz de forma segura, sempre visando o fim último, ou seja, a salvação. Então ele sempre vai escolher por ir em direção ao coração de Deus. Toda vez que nós escolhemos deste modo, nós estamos sendo guiados pelo dom do conselho. É esse tipo de escolha que o homem faz. Então, o homem que é guiado pelo dom do conselho, ele sempre age guiado pela verdadeira liberdade. Como assim, Fabiano? Pela verdadeira liberdade. Na Sagrada Escritura, e é assim que nós compreendemos na fé católica, na fé cristã, a liberdade é a capacidade de escolher para o bem. É isso. Quando nós escolhemos para o mal, nós não estamos sendo livres. Ou, no mínimo, nós não estamos usando bem a nossa liberdade. Porque a liberdade é sempre a capacidade de tender para a vontade divina, para o mandamento divino, para a nossa configuração com Cristo Jesus, para a nossa plenitude, para a nossa verdadeira felicidade. Quando nós não escolhemos de acordo com isso, significa dizer que nós estamos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas paixões. Nós não estamos sendo prudentes e, menos ainda, estamos utilizando o dom do entendimento quando nós não escolhemos para o bem. Aliás, o dom do conselho, perdão. O dom do entendimento também está conectado com o dom do conselho, porque para você realizar na prática o dom do conselho, você precisa ter o dom do entendimento, ter a capacidade da compreensão das verdades reveladas. Da compreensão que te faça tender para essas verdades, querer, almejar, desejar essas verdades reveladas. Então, como nós podemos perceber, os dons do Espírito Santo, eles estão entrelaçados. Eles se completam. Eles têm a raiz, pelo fato de eles terem a raiz em comum, que é o próprio Espírito Santo de Deus, e pelo fato de eles serem uma espécie de desdobramento do maior de todos os dons do Espírito Santo, que é o dom da sabedoria. Então, os demais dons, seja ele o entendimento, o conselho, a ciência, a fortaleza, a piedade, o temor de Deus, nós podemos dizer que certamente eles são, sem desmerecê-los, eles são uma espécie de desdobramento do dom da sabedoria. E o que Santo Tomás de Aquino nos fala? Enquanto a prudência humana exige reflexão e experiência, o dom do conselho atua rapidamente e com segurança, porque é guiado pelo Espírito Santo que conhece perfeitamente os caminhos de Deus. A Sagrada Escritura, sempre quando nós lermos na Sagrada Escritura a respeito da prudência ou do conselho, seja a respeito da virtude da prudência, seja a respeito do dom do conselho, quando a Sagrada Escritura apresenta a prudência como se fosse o dom do conselho, utiliza essa linguagem, nós vamos perceber que o dom do conselho está sempre relacionado com o propósito de vida. Quem é guiado pelo conselho, quem é protegido pelo conselho, quem é velado pelo conselho, tem sempre o propósito de vida. O propósito de vida, a meta é Deus. E é aí que entra o mistério que hoje nós estamos celebrando. Hoje, nós celebramos, na Quinta-feira Santa, os 3 dons que Jesus deixa para nós. A Eucaristia, o ministério sacerdotal e o mandamento do amor. Foi na noite da Quinta-feira Santa,
antes de partir para o Horto das Oliveiras, lá no cenáculo onde Jesus celebrou a primeira e única missa da história. Por que a única missa da história? Porque as demais missas que acontecem ao longo da história, elas são atualizações daquela única e verdadeira missa que Jesus celebrou. Elas são atualizações do único e verdadeiro sacrifício de Cristo. Porque a missa que Jesus celebrou no cenáculo foi a antecipação do seu sacrifício e a possibilidade de o homem comungar com o sacrifício de Cristo, com a vida de Jesus. Pois bem, Jesus deixa esses dons. E Jesus os deixa como propósito. Qual é o propósito que Jesus tem? Jesus tem um propósito de salvação. Jesus tem um propósito de, nós vamos dizer que um duplo propósito, que no final das contas corresponde a um único propósito. Jesus tem o propósito de corresponder alegremente à vontade do Pai. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É isto que diz a carta aos Hebreus, quando fala que Jesus, ao se encarnar, entra no mundo. Ele vem para fazer a vontade do Pai. Ele vem fazer com prazer, não de qualquer modo. Fazer com prazer significa o empenho de toda a sua vida, de todo o seu ser, com sua razão, suas emoções. Todo o seu ser está empenhado nisso, nesse propósito. Fazer a vontade do Pai e salvar a humanidade. Essa dupla finalidade. E tudo isso é óbvio guiado pelo amor. Porque Ele é o amor encarnado. Ele mesmo. Tudo em Jesus é movido pelo amor. Porque Ele mesmo é o amor de Deus para nós. O amor encarnado. E esse amor chega para nós pelo Espírito Santo de Deus, que é o amor doado de Deus para nós. Observemos. Jesus tem um propósito. Inclusive a leitura do Evangelho de hoje fala o seguinte. Em João, capítulo 13, o Evangelho que nós ouviremos na missa de lava-pés. No capítulo 13 do Evangelho de João mostra esse propósito de Jesus. João capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. O propósito de Jesus. Amar até o extremo para entregar sua vida. O propósito de Jesus, passar deste mundo para o Pai e, deste modo, pela sua passagem, realizar também a nossa passagem para junto do Pai. O dom do conselho traz consigo um propósito de vida. Este propósito corresponde à vontade de Deus. O dom do conselho, portanto, se trata de uma espécie de bússola espiritual, pela qual nós rejeitamos o mal e discernimos claramente, em meio às confusões das vozes que nós temos no mundo de hoje, a realização da vontade de Deus e executamos esta vontade. Mesmo em meio às confusões, mesmo quando é difícil para nós tomar decisões, porque quanto mais vozes nós ouvimos, mais difícil é para nós de tomarmos decisões, o dom do conselho guia o homem de Deus. Nós não estamos falando aqui de uma capacidade intelectual, de um saber acadêmico, de um saber que provém dos livros. Se nós formos olhar a vida dos santos, nós vamos encontrar inclusive santos analfabetos que tomaram decisões guiados pelo dom do conselho. Homens e mulheres que se guiaram e guiaram outras pessoas e que inclusive conduziram nações para um futuro de vitória, um futuro de alegria, um futuro de prosperidade. Homens e mulheres que se guiaram e que guiaram outros ao coração de Deus. Que foram salvos por praticarem as tomadas de decisões guiadas pelo dom do conselho e por ensinar outros também a clamar ao Espírito Santo para obter este dom e realizar a vontade de Deus. Eu dizia, o dom do conselho nos leva a tomar a decisão de acordo com o nosso fim. O fim último do homem é a glória de Deus.
para glorificar a Deus. Peçamos o dom do conselho. Peçamos a virtude da prudência, que ela possa ser aperfeiçoada pelo dom do conselho. Que o Espírito Santo nos dê o conselho, para que nós possamos sempre decidir as coisas segundo o coração de Deus e não segundo as vozes do mundo, das quais, infelizmente, nós não estamos isentos de ouvi-las. Mas que lá no íntimo do nosso coração nós possamos ouvir a voz do Senhor e discernir a voz do Senhor em meio a tantas outras vozes. Que nós possamos decidir de acordo com o nosso fim, ainda que decidir de acordo com este fim último nos leve à cruz, nos leve ao martírio, nos leve a abrir mão da nossa própria vida. Mas que a nossa decisão, tal como a de Jesus, seja a de amar até o extremo, seja de fazer a passagem para o Pai, fazer a nossa Páscoa para Deus. Que a nossa decisão tenha sempre em vista o céu, e não a vida fácil, e não a vida de prazeres, mas a vida que nos leva à glória celeste, a vida que nos leva à verdadeira felicidade. Peçamos o dom do conselho, neste dia especial, em que nós nos unimos à paixão de Cristo, a fim de domarmos as nossas paixões, e domando as nossas paixões, podermos sempre escolher a melhor parte, que é sempre o Senhor. Fazer do Senhor a nossa única e definitiva herança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.